Olá pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Esse é um vídeo que eu espero que seja curto. Segundo a minha mulher, isso é virtualmente uma impossibilidade. Bom, na tela temos o manual de renda fixa. Se você pensa no futuro melhor para você evitar a fila do INSS, fila do SUS, ter que pedir dinheiro emprestado para filho, tudo isso lá no futuro, ou, se você quer que seus filhos tenham uma faculdade boa, tudo isso, e você vai começar a poupar agora para isso, para uma pós-graduação, às vezes para fazer um curso fora do Brasil e tal, tá aqui, ó, uma forma muito inteligente de poupar dinheiro, a mais rentável no Brasil nos últimos 30 anos, tá aqui, tá bem? O que é que nós vamos falar nesse exato momento? Não é sobre as capas dos meus livros. Nós vamos falar sobre um trade que eu fiz, ah, que eu falei com vocês, mas provavelmente ninguém lembra, porque já tem bastante tempo. Esse trade foi feito lá. Eu tinha feito um trade antes, depois saí, depois fiz o trade de novo. Foi feito lá em outubro. E eu estou encerrando o trade. Tá? Na verdade, encerrei esse trade ainda há pouco. E é por isso que eu resolvi mostrar aqui para vocês o seguinte. Esse é um trade long and short, tá bem? Foi feito entre Petro e Prio. Petro 4, Prio 3. O objetivo era pegar aquilo que eu expliquei num vídeo recente, do elástico entre as duas ações. Todas as duas estavam subindo. Tá bem? Na época que eu falei, todas as duas estavam subindo. Mas eu tinha elementos para pensar que Petro continuaria subindo e Prio começaria a cair. Ou se caíssem, elas ficariam mais ou menos presas juntas e Prio tinha um elemento para cair mais do que Petro. Por que eu pensei isso? De onde vem essa orelhada que eu dei? Não, não é orelhada. Primeiro, elas estavam correlacionadas. Tá? Esse é um trade de correlação e não de cointegração, de correlação. Então aqui, ó, nessa fase, o trade foi feito dia 16, cadê? 16. Dia 16 de outubro. Tá bem? Então, o que eu fiz? Eu vendi Prio e eu comprei Petro. Tá? Numa proporção, a proporção financeiramente é igual. E aí, por quê? Aí você olha aqui. Se eu tirar os desenhos da tela, você vai falar assim, por que eu vendi Prio aqui? Prio estava numa região de resistência, certo? Então, ela estava numa região de resistência, era uma possibilidade interessante que ela caísse. Beleza. Mas só isso? Não. A gente volta com o desenho que tá. Isso aqui era um alargamento. Nós já tínhamos esse alargamento aqui desenhado, e isso está aqui desenhado ó, em Prio há um tempão, conforme quem acompanha o canal vê. Aí você fala, pô, mas esse alargamento tá longe para burro, Campos. Tá longe no diário. Mas se você botar isso aqui no semanal, você vai ver que não tá longe, não. Tá? Na ocasião que eu fiz o trade, isso estava aqui assim, ó. Ou seja, o alargamento tá ali, ó, tá na cara do negócio. E alargamento é um troço que você opera para cair. É como se fosse uma resistência inclinada, você opera para cair. Pô, mas você operou no diário ou operei no semanal? Eu olhei os dois gráficos, tinha a resistência e tinha o alargamento. Tá? Então, o trade foi feito aqui, depois ainda subiu um pouquinho, caiu bastante, não o suficiente. Tá? Eu poderia ter esgotado o trade aqui, mas não, eu achava que ele vinha buscar essa região. Observa que já tinha esse fundo, né? Quando eu fiz o trade, já tinha esse fundo. E eu achava que isso viria buscar essa região, como acabou de fazer. E o que estava acontecendo em Petro nessa mesma data, ó, 16 de outubro? A gente vai lá em Petro. E vocês vão ver que Petro, no dia 16 de outubro, Petro no dia 16 de outubro estava subindo forte, tá? Estava subindo bastante forte. E eu comprei Petro. Vocês sabem que eu já venho comprado em Petro há muito tempo, desde aqui de baixo, mas aqui foi outra operação. Tanto que ela é feita em outra corretora. Isso aqui. Para não misturar os negócios e dar uma confusão danada se você trabalha só com uma corretora, esse trade aqui ele é feito numa outra corretora, uma corretora à parte, totalmente diferente. Então o trade foi todo montado ele nessa corretora. E eu fiz aqui nessa ocasião a compra de Petro. Né? Pensa que Petro tinha acabado de fazer isso, tinha um gap de medida aqui, podia ser um gap de medida, e eu falei, pô, isso aqui ainda vai ter uma possibilidade de subir bastante. E se não subir muito, como o Petro não tem resistência nenhuma para cima, possivelmente ela caia menos do que Prio, porque Prio tinha o alargamento. Observaram o raciocínio? Mas, tá não. Então Petro subiu, beleza.
Prio também subiu na ocasião. Eu vou botar os dois gráficos lado a lado para ficar mais fácil. Espera, deixa eu botar Prio aqui. Deixa eu botar os dois ativos lado a lado. Espera um minutinho que eu vou fazer isso. Pronto, assim fica mais fácil a gente visualizar. Então tem Petro aqui, ó, o trade foi feito aqui, e Prio, o trade foi feito aqui. Prio ainda subiu um pouquinho, Petro subiu bastante mais, né? Nesse caso aqui eu já estava até ganhando alguma coisa, não era muito, mas já estava ganhando alguma coisa, porque Petro subiu mais do que o ativo que eu estava vendido. Lembre-se que a proporção financeira entre eles é a mesma. Financeiramente é o mesmo trade. Então eu tenho, vamos dizer, supondo 100 mil num, 100 mil no outro. Então o que vai valer aqui é o percentual. Bem? Aí aconteceu de Prio cai, Petro também caiu. Quanto que Petro caiu em relação ao preço que eu entrei? Eu entrei aqui. Petro caiu do preço que eu entrei, foi mais ou menos no final do dia, chegou a cair quase 7%. Prio, do preço que eu entrei, foi mais ou menos no final do dia, chegou a cair 10%. Portanto, o ativo que eu estava vendido caiu mais do que o ativo que eu estava comprado. Eu estava ganhando dinheiro. Mas não atingiu o alvo. Meu alvo era ali embaixo, para Prio. Tá? E tinha um alvo financeiro. Claro, se batesse antes, né, se desse antes, beleza, eu tinha saído. Não foi, não aconteceu. E aí eu continuei no trade. O trade veio, subiu. Eu poderia até ter feito alguma coisa aqui. Observe que tinha um topo mais baixo, topo mais baixo. Aqui assim eu poderia até ter piramidado, mas não dava para fazer. Por quê? Porque o trade é casado. Eu só poderia aumentar minha posição em Prio vendida aqui se eu aumentasse minha posição comprada em Petro ali. E observe que tinha esse gap e tal, então a situação não era das mais fáceis. É melhor deixar o troço quieto. Entrou no trade, segue no trade. E aí, Prio começou a cair dentro do que era esperado para um ativo que está no alargamento. Tá? Tem esse suporte aqui e é possível ainda que Prio perca o suporte e venha buscar aqui embaixo. Eu não quis esperar. Por que não? Porque eu tinha um alvo. Qual era o alvo? Esse fundo. Então, eu fiz e segui o planejamento. Saí aqui. Poderia ter ficado até com um resíduo vendido, já que eu estou no lucro, já, eu estava dando belo lucro, poderia ter feito, mas também não fiz. Encerrei toda a posição aqui e encerrei toda a posição comprada em Petro aqui para equilibrar os dois lados. Eu tinha que equilibrar na tal corretora, onde está o negócio, eu tinha que equilibrar os dois lados. Vamos ver o que deu em termos de lucro e prejuízo. Observe que as duas ações caíram. Do meu ponto de entrada, todas as duas caíram. Mas Petro caiu na hora que eu fiz o trade, estava caindo mais ou menos quase 2%. Estava com 1,90 e tantos em relação ao meu preço de entrada lá embaixo. Tá bem? Estava dando 1,90 e poucos. E Prio? Bom, Prio caiu do dia que eu entrei, que assim, ó. Caiu 13, estava 13,20 na hora que saiu, 13,25, uma coisa assim. E aí eu saí fora. Olha, esse lado que eu estava comprado perdeu dinheiro. Mais ou menos 2%. Esse lado que eu estava vendido ganhou dinheiro. Exatamente o mesmo número de dinheiro. 100 mil reais, por exemplo. Tal. Esse aqui deu 13% e esse aqui perdeu 2%. Logo, eu tive um ganho fixo, né, grosso modo, de mais ou menos 11% no trade. Tá? Tem as taxas, tem aqui, como eu estava vendido, tem o aluguel de Prio, mas é muito baixinho, muito merreca. Tem a taxa da venda, né? Que também não é muito grande, dentro do universo do dinheiro que foi feito. E aí tem aqui o trade como foi montado, conduzido, poderia ter feito piramidagens, aqui poderia ter comprado mais Petro e aqui nessa mesma fase vendido mais Prio. Sim, poderia ter feito, mas mudava toda a minha perspectiva financeira, complicava o negócio e não valia a pena. Mas eu queria chamar a atenção que esse é um trade que também a gente falou aqui durante algum tempo, e que o semanal ó, foi muito útil. Quando a gente bota aqui os dois ativos no semanal, você observa que Petro, quando eu comprei, estava fazendo esse rompimento aqui. Ó. Tá? Tinha acabado de fazer tinha feito aqui um movimento lateral, rompeu, foi, a gente comprei o ativo. E Prio estava no topo desse alargamento.
Então isso aqui tinha tudo para cair e isso aqui tinha tudo para subir. Infelizmente não subiu esse lado, que teria sido perfeito, né? Imagina, perfeição. Isso aqui subisse, sei lá, 6, 7, 8% e esse aqui caísse 13%. Pô, era uma festa, né? Não foi uma festa, mas foi muito bom. Observem que no long and short você não quer acertar que um tem que subir e o outro tem que cair. Não, os dois ativos caíram, só que o que eu estava vendido caiu mais do que o ativo que eu estava comprado e é isso que me interessa. Esse é o resultado que eu espero, isso é o que eu esperava, deu o ganho, tá? O trade foi encerrado, encerrei hoje, ainda há pouco, e estou muito feliz, muito satisfeito com isso. E é disso que a gente fala quando eu falo de long and short. Tá bem? Ontem a gente falou sobre isso numa live que eu fiz, tá? E já falamos muitas outras vezes e temos falado sobre isso várias vezes no canal. Captaram? Então é sobre isso aí que eu queria mostrar para vocês. Espero que venha a ser útil para alguém no futuro pensar nesse tipo de coisa quando acontecerem situações parecidas como estas, tá? Lembrando, isso aqui não é um trade de cointegração. Cointegração não veria nada disso. Isso aqui é um trade de correlação. Como os ativos eram correlacionados, dava para eu fazer isso aqui e a análise gráfica me ajudou bastante nesse negócio. Tá bem? Se você tem interesse em aprender sobre renda fixa e ter um futuro melhor para você, para sua família, para seus filhos, tem aqui disponível no Clube de Autores, tem um link na descrição desse vídeo explicando onde você consegue comprar esse livro. Tá bom? Um abração, até um próximo vídeo. Tchau, tchau.